Graças a Deus. Irmãos, assentado como vocês estão, abra sua Bíblia. Vamos ler Atos 1 e 8 para a base aqui. Nós temos muitos textos para serem mencionados aqui, mas vamos começar com Atos 1 e 8. Nós começamos aqui essa jornada de busca pelas promessas de Deus. E essa semana iniciamos no domingo com a promessa esvaziar para ser cheio, não foi isso? Esvaziando para ser cheio. Ontem nós falamos na live sobre conscientização da promessa do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre revestidos para testemunhar e para cooperar no reino dos céus. E no final do culto eu passo para vocês o restante da programação da semana. Vamos lá, Atos 1, 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vamos reservar este texto aqui para algo aqui um pouco mais à frente. Mas esta é a promessa, revestido para testemunhar. Mas para entendermos e chegarmos a este ponto, nós precisamos e vamos acompanhar o processo de Deus para a nossa vida. Deus nos traz a um processo, uma caminhada, para chegarmos ao ponto de sermos revestidos para o testemunho, para testemunhar e para realizar e para cooperar no seu reino e fazermos a obra dele, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero caminhar com você aqui para que nós todos possamos entender que Deus sempre tem um processo em andamento. Esse processo nunca para. Pessoas estão chegando, Ele está trabalhando no processo inicial, outros já estão sendo revestidos para trabalhar, para testemunhar, para cooperar, e esse processo sempre ele está em andamento, porque a obra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela não para, ela sempre tem as suas atividades, porque é o reino de Deus, é o reino dos céus sendo implantado na terra, e sempre há um processo contínuo da obra de Deus que não para. Mas para início, primeira coisa que Deus faz, Ele escolhe. Deus escolhe. E quando Deus escolhe, Ele chama as pessoas. Está em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Então, eu e você estamos aqui porque Deus nos escolheu, para que nós possamos sermos revestidos do poder. Primeiro Ele nos escolhe. Deus escolhe cada um dos seus filhos para que Ele possa trabalhar na vida dessas pessoas. Então nós somos escolhidos de Deus. Nós não estamos aqui por um acaso, porque Deus nos escolheu. Segundo ponto do processo, Ele chama, Ele escolhe e Ele chama. Ele estava lá e diz assim: pastor Valdemar, meu escolhido, agora eu vou chamar. Aí ele vai lá, o próprio Jesus vai lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim: venha a mim. Está cansado? Está oprimido? Venha a mim, eu tiro o peso dos seus ombros. Ele escolhe, Ele chama e Ele tira o peso, a carga pesada, para que a pessoa possa ter condições de vir e de caminhar com Ele. Então primeiro Ele escolhe, depois Ele chama e Ele tira o peso dos nossos ombros, porque Ele já levou esse peso sobre os ombros dele. E aí em 1 João capítulo 1, verso 9, Ele perdoa o pecado, limpa e justifica. É um processo. Chama, escolhe, chama, agora perdoa o pecado, limpa e justifica. Vamos ler o texto de 1 João capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
nos purificar de toda a injustiça. Então ele escolhe, ele chama, tira o peso dos nossos ombros, e ele perdoa os nossos pecados, limpa-nos e nos justifica para estarmos aptos dentro do processo para sermos revestidos do poder de Deus. E aí nós vamos caminhando aqui no Salmo 144, no verso de número 1, nós vamos entender que depois que ele escolhe, depois que ele chama, que ele tira o peso, ele perdoa os pecados, ele limpa e justifica, ele tem algo extraordinário para colocar sobre as nossas vidas. Está escrito no livro de Salmo 144, no verso de número 1, ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele adestra as nossas mãos para a batalha. É Deus que coloca, aleluia, as condições e nos ensina como entrar nas batalhas para sermos vencedores. Salmo 144, verso 1. E depois que ele adestra as nossas mãos para a batalha, nós vamos encontrar também ele nos dando as armas necessárias para que nós possamos guerrear as nossas guerras, as nossas batalhas. 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, vai dizer o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você consegue compreender que para chegar ao ponto de receber o poder para ir para a execução do trabalho, primeiro nós passamos por um processo. Deus não vai dar poder para quem está despreparado. Deus não vai dar poder para quem Ele não escolheu. Deus não vai dar poder para quem Ele está chamando para perto dEle. Deus não vai dar poder para aquele que não foi perdoado o seu pecado e justificado diante de toda injustiça. Deus não vai dar poder se Ele não tiver primeiro adestrado as pessoas e preparado essas pessoas para a batalha e para a guerra. Então Ele faz todo o processo e agora Ele coloca as armas em nossas mãos e agora Ele vai nos instruir. Em Efésios capítulo 6, no verso 12, Ele vai dizer: olha, eu vou revestir vocês para uma missão. É algo que vocês terão poder e autoridade para fazer. Eu trabalho todo o processo, mas agora vocês precisam entender que este processo, ele é uma batalha, e ela não é batalha contra pessoas. Deus não vai me colocar armas nas mãos. Deus não vai colocar, adestrar as minhas mãos, colocar armas poderosas em minhas mãos, para que eu possa lutar contra os meus irmãos e contra as pessoas. Olha o que ele diz em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas. Eu não estou aqui para lutar contra pessoas. Deus não me chamou para lutar contra pessoas. Deus me chamou e disse: olha, a luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o império das trevas, é contra os poderes das trevas, os poderes que se opõem ao reino dos céus. Então Deus nos chama e passamos por todo esse processo para que nós possamos e entendamos que a luta é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, nós recebemos do Senhor esta missão para enfrentarmos todo o poder do mal e vencer, porque Ele nos chama, Ele nos escolhe, nos chama, nos perdoa, nos limpa, nos justifica, nos adestra. Coloca em nossas mãos as armas. E agora Ele diz: eu vou revestir vocês.
Jesus andou com seus discípulos aqui, ensinando eles. Todo esse processo que nós lemos aqui e falamos referências, o próprio Jesus ensinou isso na prática, no dia a dia, andando com seus discípulos. E aí todos nós temos o conhecimento. Jesus então deu a sua vida para cumprir aquilo que ele tinha prometido, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele disse: olha, eu vou voltar para o Pai, vou para o céu, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e esse Espírito Santo será o poder que vocês precisam para colocar em prática tudo aquilo que eu vos ensinei. Todas as promessas que eu vos fiz, vocês terão condições de realizá-las no poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, o poder é do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e nos dá o revestimento necessário para que nós possamos exercer. Tá? E a primeira coisa que o Senhor nos chamou para fazer foi lá em Mateus 11, 28. Ide por todo mundo e pregai, fazei discípulo de todas as nações. E para isso vocês serão revestidos do meu poder. Poder para testemunhar. Poder para falar do meu nome com autoridade. Porque falar do nome de Jesus, nós precisamos ter a autoridade do Espírito Santo para falar. Senão não vai convencer ninguém. Então, por isso aqui em Atos 1:8, ele diz: receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Não é qualquer testemunha, é testemunha poderosa, é testemunha que fala com a autoridade recebida daquele que é o Senhor, o Todo-Poderoso, que recebeu o poder do Senhor sobre a vida dele. Olha, foi-me dado todo o poder do céu, então eu envio vocês e coloco sobre a vida de vocês o poder do meu Espírito, o poder do Espírito Santo, para que vocês testemunhem, para que vocês falem a minha palavra, e ao falar a minha palavra, essa palavra tenha poder de transformar, de tocar aos corações das pessoas. Olha o que Pedro diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Toda palavra que nós proferimos aqui, tudo aquilo que nós pregamos aqui, ou até uma mensagem profética inspirada por Deus, não tem origem humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito de Deus, a nossa missão será fracasso. Se não for pelo poder do Espírito Santo, o nosso testemunho não tem autoridade. Mas nós recebemos da parte de Deus este poder que veio sobre a nossa vida e nos capacitou para podermos evangelizar, para podermos pregar a palavra de Deus. Por isso, o texto é muito claro quando diz: olha, quando vocês forem, em Marcos, né? Vocês expulsarão demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes, vocês vão fazer pessoas serem curadas pelo poder do Espírito Santo que está na vida de vocês. É uma obra de evangelização, um poder, um testemunho poderoso, e acompanharão vocês os sinais. Os sinais serão realizados, porque eu vos revestirei do meu poder. Poder para testemunhar é a primeira promessa que recebemos da parte de Deus quanto ao Espírito Santo, para realizarmos a obra do Senhor. E nós não podemos, e Deus não terá interesse em nos revestir para sermos testemunhas caladas. Testemunhas são aquelas que falam. Testemunhas é chamadas para testemunhar. A pessoa acusada pode até usar a prerrogativa de não falar, né? Não, eu vou usar o meu direito pela lei de não falar,
para não produzir provas contra mim mesmo, né? Estão usando muito isso aí, principalmente na política, né? Vai lá na Polícia Federal e não fala uma palavra. Toda pergunta que faz, a pessoa diz: eu vou usar a prerrogativa que eu tenho da lei de não produzir provas contra mim mesmo e vou ficar calado. Não tem resposta. Então, toda pergunta ele tem que repetir a mesma coisa. Mas a testemunha, ela faz um juramento, né? Ela coloca lá e diz: olha, você jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, sob pena de que se falar mentira, pode ser condenada e pode incorrer em crimes contra a lei. Sim, prometo falar a verdade. E quando a testemunha é chamada, ela precisa falar aquilo que sabe, aquilo que ela tem conhecimento, aquilo que ela tem como autoridade para falar. Então, o que a Bíblia está dizendo: olha, vocês são minhas testemunhas. Eu estou dando a vocês autoridade. Eu estou dando a vocês a minha palavra. Eu estou dando a vocês o poder do meu Espírito, para que vocês falem a verdade e não temam diante de ninguém, porque esta verdade é a verdade poderosa que traz libertação na vida das pessoas. Então, o poder que temos é para testemunhar, e testemunhamos. O nosso testemunho é muito simples. Nós estamos dizendo: Jesus Cristo morreu, eu sou testemunha. Jesus Cristo ressuscitou, eu sou testemunha. Jesus Cristo está vivo, eu sou testemunha. Jesus Cristo é poderoso, eu sou testemunha. Jesus Cristo cura, eu sou testemunha. Jesus Cristo liberta e eu sou testemunho. Jesus Cristo salva, Ele faz maravilhas e eu posso afirmar, porque eu sou prova viva do que Ele é. Somos testemunha porque vivemos e recebemos a autoridade de Deus, da palavra, para testemunhar de Jesus Cristo. Ninguém tem este poder a não ser a igreja do Senhor Jesus. Aqueles que Ele escolheu, aquele que Ele perdoou o pecado, aquele que Ele limpou, justificou, chamou, tirou o peso e diz: olha, receba poder para testemunhar do meu nome. Por isso, às vezes a gente chega na igreja, pastores, dizendo assim: hoje eu estou assim desanimado, hoje eu não sei nem o que eu vou falar. Eu estudei, mas parece que não tem força para falar. E aí o Espírito Santo de Deus fala, abre a boca e fala, e você começa a falar a palavra. Pessoas são tocadas, pessoas são transformadas, pessoas são avivadas pelo poder da palavra que você falou, porque não é a tua palavra que tem poder, é o poder do Espírito de Deus que está na tua vida, que usa a tua boca para falar com autoridade. Fala com autoridade, e as pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo que está na tua vida. E ele age das duas formas. Ele age em quem está falando, para dar poder na palavra, e ele age com poder para convencer você que você precisa receber a palavra de Deus. Ele age porque ele é o Espírito de Deus que traz revestimento para as nossas vidas. Poder para testemunhar, poder para fazer discípulos. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Ensine as pessoas. Vocês têm autoridade para ensinar as pessoas na minha palavra. Na minha palavra. Eu estou lendo um livro que o título dele é O Homem do Céu. Na China, o Evangelho na China. Toda a vida teve perseguição. E este homem, ele orou 1 ano para Deus dar uma Bíblia para ele. Porque as Bíblias que tinham na China, quando houve a perseguição, os pastores que tinham Bíblia e que não tomaram e queimaram, só aquelas que eles enterraram. Punha dentro de uma lata, lacrava, enterrava e deixava ali. Não tinha coragem nem de pegar para ler, porque se alguém fosse pego lendo a Bíblia, era condenado como terrorista, perturbador da pátria. E um jovem de 16 anos encontrou com Jesus. Jesus curou o seu pai de câncer terminal. E agora ele entendeu quem era Jesus, o poder de Jesus, mas não conhecia a palavra. Alguém falou de Jesus para ele e falou que tinha uma palavra do céu. E ele então orou 1 ano, dia, tarde e noite, dizendo: dá-me a palavra do céu,
dá-me a palavra do céu. Até que um dia Deus falou com um pastor que tinha uma Bíblia enterrada, desenterrou e disse: leva a palavra para aquele jovem que tem 1 ano que está orando. E ele recebeu a palavra. E ele leu essa palavra durante 2 anos, só lendo e decorando. Conseguiu com 2 anos decorar Mateus e Atos dos Apóstolos. 2 anos estudando a Bíblia. E o Espírito de Deus falou ao coração dele: tem uma aldeia que está orando há 3 dias. E eu falei que ia chegar um homem lá para pregar a minha palavra. Então é você, vá pregar a minha palavra na aldeia tal. Ele saiu com 16 anos, chegou naquela aldeia e diz: Deus mandou eu vir pregar uma palavra aqui. Como que você chama? Fulano de tal. É esse que Deus disse que ia mandar. Prega a palavra. Ele disse: eu não sei nem o que é isso, pregar a palavra, mas eu vou recitar para vocês o que eu decorei da palavra do céu que eu recebi. E começou a falar e recitar o livro de Mateus, algumas partes do livro de Atos. Depois de 40 minutos falando a palavra, houve um mover de Deus naquele lugar, e todos se converteram. Mais de 40 pessoas, porque ouviram ler a palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus é poderosa, porque o Espírito de Deus age sobre a palavra. Eu fico imaginando uma pessoa orar 1 ano para ganhar uma Bíblia de Deus, porque não tinha outro caminho. Uma pessoa lê Bíblia 2 anos para pregar uma mensagem. Eu fico olhando a minha estante com tanto de Bíblia, e às vezes parece que não estamos dando tanto valor na palavra poderosa que Deus deixou para nossas vidas. Nós precisamos fazer algumas análises sobre a nossa vida. Quanto valor estamos dando na palavra? Fazer discípulos é ensinar a palavra de Deus. Fazer discípulos é ensinar a palavra de Deus. E nós estamos tão acostumados com tanta facilidade que nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos o que é alguém dizer: não vai ler a palavra que senão vai ser preso. E você continua lendo, vai para a cadeia, apanha, é ameaçado. Mas o amor pela palavra de Deus está acima de todas as autoridades. Você diz: olha, eu posso até apanhar, mas não abro mão da palavra, não abro mão de Jesus. Fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos. Revestimento para testemunhar, revestimento para fazer discípulos. E Ele nos enche do poder do seu Espírito, para que sejamos cooperadores na sua obra, trabalhadores do seu reino. Tá? O próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, verso 18, ele abre o livro diante das pessoas e lê um texto. E é o mesmo Espírito que ele está dizendo aqui que estava sobre ele. É o Espírito que está sobre nós. Tá? Lucas 4, 18 e 19, né? O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Ungiu para quê? Pregar boas novas aos pobres. Quem são os pobres aqui? Aqueles que não têm dinheiro? Não, os pobres que não têm a palavra, que não têm Deus, que não têm Jesus. Pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Aí eu tenho que ir para a cadeia? Pode também, mas os presos aqui são os presos dominados, escravos de Satanás, que não têm liberdade para servir a Jesus, porque são escravos de um sistema maligno. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Espírito de Deus está sobre mim, disse Jesus. E o texto que lemos aqui no domingo, quando ele chega diante dos discípulos e diz assim: paz seja convosco. E a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o quê?
o seu Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo que ele soprou sobre a sua igreja. É o Espírito Santo. É esse Espírito que está sobre a igreja, para poder, que ungiu a igreja, que deu poder à igreja para anunciar boas novas, para libertar os oprimidos e os presos e os cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor Jesus. Nós somos revestidos pelo poder de Deus para exercer funções de proclamar, de fazer, de realizar e de implantar o reino dos céus aqui na terra. Mas eu quero ler com vocês Números capítulo 11. Eu gosto muito deste texto, porque ele nos ensina muito como que Deus trabalha na sua perfeita unidade. Nós recebemos o poder de Deus para ajudar na obra. Poder de Deus para ajudar na obra. Se você não tem sido um ajudador da obra, você precisa rever alguns conceitos. Ou você não entendeu, ou você está vazio. Porque Deus enche do teu espírito para ajudar a fazer a obra de Deus. Vamos lá, Números capítulo 11, verso 17. O próprio Deus diz para Moisés: eu descerei e farei com você, e falarei com você. Eu descerei e falarei com você. Olha o que ele diz: e tirarei do Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Como é que é? Que negócio aqui? Vamos recapitular. Deus disse: eu vou descer, vou falar com você, vou tirar do meu espírito. Por que Deus não trouxe o espírito de lá, né? Vou tirar do espírito, do meu espírito que está em você. Vou tirar do espírito que está em você e vou colocar sobre eles. Ali tinha 70 anciões separados, esperando o mover de Deus, porque Deus tinha dado ordens para que isso pudesse ser organizado. Então ele disse: eu vou descer, vou tirar do meu espírito que está sobre você e porei sobre eles. Para quê? Para que Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre os 70? Ele diz: e eles o ajudarão. De quê? Na ardua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tem que assumir tudo sozinho. Ei, peraí, tem que ter o Espírito de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem acompanhar a liderança, porque não tem o Espírito de Deus. O espírito que tem na vida de algumas pessoas é espírito de confusão e até maligno, porque tudo que se opõe à obra de Deus é maligno. Tudo que se opõe ao projeto de Deus é maligno. Quando alguém se levanta contra o pastor, ele não se levanta contra o pastor, ele se levanta contra Deus. Mas porque o pastor é Deus? Não, porque o pastor está fazendo a obra de Deus. E quem se levanta contra a obra de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter a humildade de entender que há em mim o Espírito de Deus. Mas esse Espírito de Deus que está em mim, de ser presidente do campo de Piracanjuba, saiu de uma autoridade que Deus tinha e disse: olha, pega do teu Espírito, vou pegar do Espírito que está sobre o teu líder e vou colocar sobre a tua vida. É isso que nós precisamos entender. Há um Espírito de Deus que ele tira. E por que ele tira de Moisés para colocar nos 70? Ele diz: olha, porque o Espírito é meu, mas a visão é dele. O Espírito é meu, mas o trabalho está sob a responsabilidade dele. O Espírito é meu, o poder é meu, mas a unidade é com ele. O Espírito é meu, mas vocês vão fazer e ajudar ele. O Espírito é meu, o poder está nas minhas mãos. Eu tiro e dou para quem eu quero, mas eu vou tirar dele e colocar sobre eles, os outros, para que todos possam ajudar na árdua responsabilidade de conduzir o povo,
A condução do povo, pastores, obreiros, não é só do líder, é do povo, é dos obreiros, é daqueles que Deus coloca o Espírito dele e dá poder e autoridade para que a obra não seja pesada. Deus dá poder para a igreja, para que todos possam caminhar na mesma direção, no mesmo caminho. Espírito de Deus nos enche para sermos cooperadores e trabalhadores na obra de Deus. Na obra de Deus. E a Bíblia diz claramente que todos eles, quando recebeu o Espírito, foram cheios. Até alguns que não deu tempo de chegar lá em cima, né? Ficou 2 para trás, não foi? Ficou 2 para trás. De 70, ficou 2 meio disperso assim. Mas Deus diz, vai receber do mesmo jeito, porque está escolhido. E eles começaram a falar em outras línguas lá onde estavam. Porque o Espírito de Deus, ele é poderoso. E Deus cumpre os seus propósitos. Ele cumpre os seus propósitos. O Espírito de Deus é poderoso e vem e enche pessoas do Espírito Santo para serem trabalhadores na sua obra. Trabalhadores na sua obra. Você já experimentou tomar um energético e ficar quietinho em casa? Para que a gente toma energético? Para dar uma revitalizada na energia, né? Você está assim, aí eu vou dirigir agora, estou assim meio sonolento, vou tomar um energético, porque ele tem a taurina, né, que tem no energético, ela dá uma acelerada na circulação do sangue no corpo, então deixa a pessoa mais aceso. Mas se você tomar energético e sentar no sofá para dormir, ou deitar na cama para dormir, você vai rolar de um lado para o outro a noite toda, com dificuldade para dormir, porque você tomou energético para trabalhar. Não foi? Para poder exercer alguma coisa, para te ajudar a manter você aceso, acordado. Então qual é a lógica de Deus encher, irmão, você do Espírito Santo? Para você ficar todo cheio de poder, quase que saindo faísca nas mãos. Para você ficar na tua casa, para você ficar de braço cruzado, para você ficar olhando os outros fazerem, para você dizer assim, não é para mim não. Deus só vai encher aqueles que estão dispostos a fazer alguma coisa. É um revestimento. É um revestimento de poder para te capacitar para fazer o que você não ia conseguir fazer sozinho. É poder de Deus, mas para exercício do trabalho. Poder de Deus para fazer a obra dele. Capacitados para uma nova aliança, para uma aliança de vida. Para uma aliança de vida. 2 Coríntios 3 e 6. 2 Coríntios 3 e 6. Ele fala sobre a palavra poderosa de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, é graça e lei. A lei mata, mas o Espírito dá vida. A letra mata, mas Deus nos capacitou para sermos ministros, para sermos pessoas, trabalhadores de uma aliança, e essa aliança é de vida. Nós somos chamados e capacitados e somos pessoas que temos uma mensagem de vida. Nós levamos esperança de vida para as pessoas pelo poder da palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo, com autoridade dada pelo Senhor, por Deus, para reconciliar com Deus as pessoas que pensam que foram abandonadas por Deus. Qual que é o problema do ser humano? A maioria deles. Eles pensam que por causa do seu pecado, Deus os abandonou. Deus os deixou à deriva. Deus não se importa comigo. Deus não me vê. Deus não está olhando para mim. E aí, na realidade, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5,18.
tudo isso provém de Deus. Foi Deus que se preocupou com isso, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus disse assim: olha, eu estou reconciliando você comigo, através de Cristo, e eu estou dando a você o ministério da reconciliação. O Espírito Santo sobre a tua vida é para que você seja alguém que leve às pessoas a notícia, e você vai entender muito bem quando lemos aqui o 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Deus está dizendo para as pessoas através da mensagem que nós recebemos. E hoje, alguém pode estar recebendo a mensagem. Amanhã, essa mesma pessoa recebe a mesma autoridade de Deus para levar a mensagem. Por isso eu disse que é um processo. E nós recebemos o reconciliar com Deus através de Cristo, pelo poder da reconciliação, pelo poder do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E agora temos a mensagem. E qual que é a mensagem poderosa que temos? É dizer para as pessoas: olha, Deus não te abandonou. Deus está te chamando para que você reconcilie-se com Ele. Deus providenciou uma forma dos seus pecados serem perdoados. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Deus não virou as costas para você e deixou você no sofrimento. Deus está dizendo através das pessoas que Ele escolheu e capacitou, dizendo: olha, Deus quer reconciliar você com Ele. Há uma palavra de reconciliação, há uma palavra poderosa, e ela é a palavra que traz a esperança das pessoas, dizendo: Deus não te abandonou. As pessoas têm sentido abandonadas por Deus, porque esta é a mensagem que o diabo tem falado no coração das pessoas. Deus não se importa com você, Deus não te vê, Deus não quer a tua felicidade. E Deus está dizendo para você e para todos, através da igreja: Deus te amou ao ponto de dar o teu filho, e deu poder à igreja, e deu o Espírito Santo para trazer uma mensagem de reconciliação. Deus está dizendo: eu estou de braços abertos para te receber. Volte-se para mim, que eu te perdoo, eu te dou salvação. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós somos embaixadores dessa palavra. Temos a autoridade de Deus para falar essa palavra. Eu não anotei o texto aqui, mas tem um texto. Eu ouvi minha esposa falar esse texto aí, acho que umas 2 ou 3 vezes durante essa semana já. Que Deus é quem fortalece as nossas juntas. É Deus que coloca o nosso tornozelo no lugar, prepara os nossos pés, que estão desconjuntados. Pé desconjuntado consegue andar? Não. Mas a Bíblia diz que Deus coloca os pés no lugar certo, endireita os nossos calcanhares no lugar certo, e ainda fortalece os nossos joelhos fracos, e ainda adestra as nossas mãos. Olha que Deus poderoso, é só através do Espírito Santo. A palavra está dizendo: ei, você que não sabe caminhar, você que diz que não tem força para caminhar, você que não sabe caminhar direito, eu estou colocando teus pés no jeito certo de caminhar. E a gente não caminha para trás não, caminha para frente. Para trás ninguém caminha, caminha-se para frente. Deus está dizendo: olha, eu tenho uma jornada para você, eu tenho um futuro para a tua vida, eu tenho bênçãos para você. Mas eu não sei caminhar. Então receba aí sobre os teus pés, através do meu Espírito, do poder que há no meu Espírito. Receba graça para esses pés, porque os pés precisam estar sendo prontos para levar boas novas. E aí Deus endireita os pés, e você agora pode caminhar com os pés, sabe pisar.
Mas aí quando você vai caminhar, os joelhos estão desconjuntados. Pensa num negócio difícil, é tentar caminhar com os joelhos desconjuntados. Cai, não fica de pé. Mas aí a Bíblia diz que Deus coloca os joelhos também em alinhamento. Deus coloca os pés certos, os joelhos consertados, coloca a rota no lugar, aleluia, coloca tudo na engrenagem e diz: agora pode ir, eu estou te capacitando para ir, mas espera aí, para fazer alguma coisa. Adestrar as mãos é dizer assim: aprenda a trabalhar. Trabalha com o quê? Com a mão. A mão é símbolo de trabalho. A mão é símbolo de instrumento para trabalho. Então diz assim: então eu vou adestrar as tuas mãos. Ele adestra as mãos para pegar na espada. Ele adestra as mãos para guerrear. Ele adestra as mãos para poder trabalhar para ele. Então ele está dizendo: olha, não tem desculpa. O meu espírito está à disposição. Se crer e buscar, recebe. Eu tenho o prazer de encher a minha igreja, os meus filhos, do meu espírito, da minha presença, do meu poder. Eu coloco no lugar, eu coloco os artérios no lugar, eu coloco os joelhos desconjuntados no lugar, eu fortaleço, eu dou, aleluia, eu adestro as mãos. Pode levantar e fazer a minha obra. Pode levantar e fazer a minha obra. Deus está esperando alguém dizer com toda a ousadia. A palavra não é assim de mágica, né? Mas é a palavra poderosa, dizendo: Senhor, eis-me aqui, enche-me e eu te servirei, enche-me e eu farei a tua vontade, enche-me e eu estarei à disposição do teu reino, enche-me porque eu quero fazer de maneira correta, eu quero ter a autoridade para fazer de acordo com a tua vontade. É isso que nós precisamos entender, que o Espírito de Deus traz sobre a tua igreja revestimento para testemunhar e para cooperar no reino, na tua obra. Deus vai te encher, Deus vai te capacitar, mas Ele já tem a missão para você, Ele já tem algo para você fazer, Ele já está pronta a missão, tá? Só está esperando você entender e dizer: Senhor, entendi o propósito, pode encher, porque agora eu vou. Pode encher, que agora, se o Senhor for comigo e através do teu Espírito, eu vou fazer a tua obra. E a igreja do Senhor será avivada. E uma igreja avivada faz a diferença em qualquer lugar. Crente cheio do Espírito, aonde ele chega é luz. E aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Então nós precisamos nos colocar na posição e dizer: Senhor, estou aqui, enche-me, porque cheio eu vou fazer a tua obra. Porque cheio eu vou fazer a tua obra. Jesus não mandou ninguém sair para fazer a obra vazio. Vá para Jerusalém, fique lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. E aí a testemunhar de Cristo é na autoridade, é revestido do poder de Deus, é revestido da graça, do poder do Espírito Santo para testemunhar e para realizar a obra de Deus. Às vezes muitas coisas que nós fazemos não tem êxito, porque nós não buscamos primeiro ser cheios do Espírito Santo. É no poder do Espírito. Nós nunca podemos fazer nada e dizer: olha, fiz, olha, consegui. Não, olha, Deus me usou, o Espírito Santo de Deus estava sobre mim e a obra do Senhor foi feita. Eu fui vaso, instrumento poderoso na mão de um Deus poderoso para fazer algo extraordinário, porque o poder é dele, o Espírito é dele, e nós somos instrumentos, vasos nas mãos de um Deus poderoso. Mas Ele tem prazer de usar, Ele tem prazer de usar.
Ele tem prazer de encher a vida, se do irmão Antônio Alves assim dizer: irmão Antônio, eu estou te enchendo porque eu tenho uma obra para você fazer, eu tenho um ministério para você cumprir, eu tenho uma missão para você executar. Aí ele olha para a pessoa e diz assim: ei, quer fazer a minha obra? Então receba o meu Espírito, enche do meu Espírito, da minha presença. Pastor, mas não é fácil assim, se entender se crer é só crer, é só dizer: Senhor, estou aqui, estou pronto, enche-me. E Ele vai encher, porque Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Vamos de pé, por gentileza.